chamo Felipe da Costa Negrão, sou doutorando do Programa de Pós-Graduação em Ensino Tecnológico do IFAM, sob orientação do professor doutor Amarildo Menezes Gonzaga. Também sou professor do Departamento de Métodos e Técnicas da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Amazonas, a UFAM. É sempre um prazer muito grande estar participando do CETA e mais uma vez trago para compartilhar com vocês um artigo fruto de experiência de análise da própria prática docente. A maior motivação para participar desse evento é a oportunidade de interagir com outras pessoas, com diferentes pares da área de educação, por intermédio das tecnologias digitais, principalmente pelo grande alcance que este evento tem em toda a comunidade acadêmico-científica. O trabalho que eu apresento nesta edição do CETA está intitulado em Experiências da Escrita Autobiográfica na Formação Inicial de Professores, e tem o objetivo de apresentar o primeiro contato com a escrita autobiográfica de estudantes da disciplina de Conteúdo e Metodologia do Ensino de Ciências do curso de Pedagogia da UFAM. Gonzaga e Ponciano reforçam que os trabalhos com a pesquisa autobiográfica em educação estão centrados em uma tríade: a biografização, a aprendizagem e a formação, apoiando-se na premissa de que as narrativas contadas e recontadas assumem um caráter constitutivo da pessoa no tempo, dando sentido à sua própria biografia. Por isso, no que se refere aos aspectos metodológicos, esse artigo que eu apresento a vocês, ele está ancorado na pesquisa narrativa, reconhecida por seus múltiplos instrumentos de recolha dos guardados, entre diários, entrevistas, autobiografias, narrativas orais ou escritas, documentários e notas de campo, e as cartas, reside o interesse macro na experiência do sujeito que conta, assumindo a condição de autor-ator da própria história, narrando fenômenos experienciais vividos e que de algum modo os marcaram. Nesse estudo, eu trago a análise de 12 narrativas expressas por meio de cartas autobiográficas de professores em formação inicial, os alunos do curso de Pedagogia. E a partir dos fragmentos desses escritos das cartas, foi possível coletar especificidades de autoria, formação, autoformação, resiliência, empoderamento e próprios indícios da constituição da identidade professoral desses alunos. A metodologia de cartas autobiográficas compôs, na verdade, a estrutura didático-pedagógica da própria disciplina, como um dos instrumentos de avaliação, no caso, como uma autoavaliação. Entretanto, os fragmentos que eu apresento no texto, que posteriormente vocês vão ter a oportunidade de ler com os anais do evento, são 12 fragmentos, são 12 narrativas de estudantes que cederam livremente por meio de convite e também assinatura de termo de consentimento livre e esclarecido, as quais as suas identidades também foram mantidas em sigilo no texto. Optamos em trabalhar com o nome fictício, utilizando nomes de flores. As cartas autobiográficas elas foram escritas a partir do seguinte questionamento: o que tenho a contar de mim a respeito de vivências e experiências decorrentes do cursar a disciplina de Conteúdo e Metodologia do Ensino de Ciências no período remoto em virtude da pandemia da Covid-19. Então, esse é um registro que foi feito a partir de uma experiência de trabalho remoto com essa disciplina em decorrência da pandemia, por meio do ensino remoto emergencial. As narrativas elas foram organizadas no texto por meio de fragmentos, que a gente também pode entender como categorias. E elas nos permitiram refletir sobre o exercício do contar de si, uma vez que esta foi a primeira experiência desses alunos, algo que a gente deixa bem registrado no próprio título do trabalho, São experiências iniciais com o exercício do contar de si por meio da autobiografia. Então, durante os resultados, nós elencamos 4 categorias ou 4 fragmentos. O primeiro fragmento é narrar o vivido e experienciado com ciências. O segundo, narrar a experiência de construção de uma narrativa. Terceiro, narrar para ser autor-ator da própria história. E o último, narrar para validar emoções. Lá no texto nós vamos estar explorando cada um desses fragmentos, trazendo trechos dessas cartas autobiográficas que responderam aquela pergunta
que eu apresentei para vocês anteriormente. Aqui nós vamos pincelar apenas os dados, né, as inferências a respeito dessas narrativas. No primeiro fragmento, que é o narrar o vivido e experienciado com ciências, eu elejo duas narrativas que descrevem episódios e memórias relacionadas às aprendizagens oriundas das discussões e atividades da disciplina no curso de formação. Então, são narrativas em que as alunas elas vão destacar quais foram as aprendizagens que elas tiveram ao longo da disciplina, mesmo a disciplina tendo sido conduzida de maneira remota. Por isso que a gente coloca como narrar o vivido e experienciado com ciências. São duas narrativas que focalizam nos conteúdos, elas vão listar temáticas que elas gostaram mais de trabalhar, até mesmo o próprio exercício de ressignificação da imagem do que é ser cientista e etc. Né? No fragmento 2, narrar a experiência de construção de uma narrativa, eu vou destacar 4 trechos de cartas, as quais os estudantes demonstraram suas individualidades, incertezas e inseguranças com esse tipo de proposta textual, sobretudo porque foi uma atividade que exigiu delas a escrita autobiográfica, a escrita em primeira pessoa, algo que não é tão trabalhado no curso de formação de professores, né? A escrita autobiográfica, a gente coloca no texto que não é uma tarefa fácil, por mais que aparente seja um discurso batido entre muitos pesquisadores que relutam quanto à validação da pesquisa narrativa como opção metodológica no campo educacional. Por isso, não se trata da narrativa pela narrativa, né, ou contar pelo contar, mas tudo que os alunos trazem dentro das suas cartas autobiográficas são reflexos daquilo que foi vivido, experienciado, né, e a partir do exercício deles contarem a respeito disso por meio das cartas, eles atribuem sentido e significados e podem até atribuir novos conceitos às próprias experiências. Então, nesse segundo fragmento, nós vamos estar trazendo narrativas em que conduzem a gente a pensar sobre a escrita autobiográfica, a escrita em primeira pessoa, sobretudo. O terceiro fragmento é o narrar para ser autor e ator da própria história. Nesse fragmento eu vou apresentar 3 trechos de cartas autobiográficas que vão expressar a estranheza também, né, da escrita em primeira pessoa, mas principalmente a consciência do empoderamento ocasionado pela posição de ser ator da própria vida. Então, nessa narrativa, as alunas, né, elas vão apresentar indícios de se enxergar como parte desse processo formativo, não apenas tábula rasa, né, ou à espera de conhecimentos advindos da minha parte enquanto professor formador, mas elas se apresentam como aptas para pensar sobre o próprio vivido e experienciado, conduzindo reflexões críticas e aprendizagens para si mesmas e para os seus outros pares. E por último, no último fragmento, narrar para validar emoções, eu vou trazer 3 narrativas, as quais elas demonstraram afeto pela propositura da atividade, assim como o sentimento dúbio de desconforto e privilégio por vivenciar a escrita autobiográfica no espaço formativo da graduação. Os sentimentos na escrita de si são bem-vindos, quase que obrigatórios, né? Pois não existe reflexão sem sentir, sem ser afetado por diferentes pensamentos que congregam a necessidade da dialogicidade do processo de constituição de si através das narrativas autobiográficas. Em síntese, os registros advindos da produção das cartas, eles vão demonstrar uma riqueza epistemológica, metodológica e ontológica que resguarda o contar de si, particularmente se empregada no processo de formação de professores, seja uma formação inicial ou continuada. Nesse estudo, a experiência compartilhada e partilhada evidenciou o campo da constituição do professor polivalente, né, que é o professor que está cursando a licenciatura em pedagogia. Ao revisitar esses fragmentos das cartas construídas ao término da disciplina de metodologia do ensino de ciências, eu sou tomado pelo sentimento de um desbravador, que pouco a pouco reconhece seu terreno, testa hipóteses e as valida por intermédio do exercício do contar de si. Os 4 fragmentos eles vão reunir
elementos que vão validar a escrita autobiográfica como instrumento formativo, de autoformação e da própria consciência de si enquanto professorando, ávido por novas experiências e possibilidades de constituição da docência.